Olá, mais uma vez aqui com vocês, e a ideia hoje é falar dos 9 aspectos atrelados ao conceito de resiliência. Eu até cheguei a fazer um cartaz. A resiliência, tá? E os aspectos atrelados a ela. A autoeficácia, competência social, empatia, flexibilidade mental, tenacidade, solução de problemas, proatividade e temperança. Não sei se vocês conseguem ler assim. São todos aspectos atrelados à resiliência. E nós já sabemos que a resiliência é um fenômeno muito valorizado no mundo corporativo, mas a palavra resiliência, ela não teve origem na área de gestão de pessoas. É um fenômeno da físico-química que nos diz quando a matéria é submetida a uma ação externa de uma intensidade muito maior. Naquele instante daquela ação, ela consegue dilatar, todas as moléculas dilatam sob esse estresse, geralmente é um agente externo, e depois que passa toda essa situação, as moléculas confluem para o estado original. Então, resiliência é a capacidade de sofrer pressão externa e voltar ao seu estado de origem. No conceito de gestão de pessoas, a gente já entende que justamente tem a mesma intenção da físico-química, que é a capacidade de resistir às adversidades. E mais ainda, não é? De agir ante situações novas. Então, há uma situação, há uma dificuldade, como é que eu vou agir para solucionar aquela situação e como é que eu trabalho com as situações súbitas? Como é o meu grau de malemolência, de resiliência ante as situações novas, tá? E esses aspectos aqui que eu mencionei, a autoeficácia, competência social, empatia, flexibilidade mental, tenacidade, solução de problemas, proatividade, temperança e otimismo, estão totalmente atrelados à resiliência. Quando a gente fala, não é, na autoeficácia, quais os resultados que eu almejo alcançar e como é que eu faço para que isso efetivamente aconteça. Que eu faça e faça bem feito. Como é que é a minha relação com a autocobrança no tocante a fazer uma atividade e fazê-la com resolubilidade, a autoeficácia, tá? E é importante que nós saibamos desenvolver essa autoeficácia, porque além do mercado cobrar de nós, existe também a autocobrança. Não basta fazer. É preciso que a gente faça e faça bem feito. E aí envolve essa situação ao conceito da resiliência. Como também a gente trabalhar as competências sociais. Como é que é isso aí? Se eu não sei fazer, se eu não estou conseguindo resolver, eu vou procurar ajuda. Isso é extremamente louvável. Não ter receio de reconhecer a sua limitação e pedir ajuda na intenção de que talvez na percepção do outro, no olhar do outro, ele tenha a solução para aquela situação. Então isso não é dificuldade alguma, isso é justamente a habilidade que a gente vai desenvolver no tocante a pedir ajuda e a receber essa ajuda, que também é bem importante. É muito importante, é fundamental, na verdade, não é? A empatia, gente. Empatia, a gente tem falado muito em empatia, sensibilidade, se colocar no lugar do outro, tentar entender a emoção, não é? E a experiência que o outro está vivendo. Como é que eu me comportaria naquela situação? Tentar entrar no nível da emoção do outro, não é? Se colocando no lugar dele ou dela, mas sem perder as suas características iniciais. Porque se você usa muito da empatia, se você se envolve substancialmente naquela situação, corre-se o risco de não contribuir para uma ação eficaz. Sensibilidade, sim, atenção concentrada, disponibilidade para o outro, mas tendo essa compreensão.
certo? A outra questão é a flexibilidade, que está totalmente alinhada com a resiliência. Eu não posso ter uma opinião formada sobre tudo o tempo todo, ainda mais agora, porque as coisas são extremamente dinâmicas, tá? Então, uma pessoa que usa flexibilidade mental, ela tenta buscar novos caminhos, ela reconhece que aquele caminho de repente não é o melhor para a empresa, para o projeto, abre espaço para novas possibilidades. Insere também pessoas nesse projeto, quando ela também trabalha a competência social, né, da inclusão dos outros colegas no projeto, e tenta ver as coisas sob outro ângulo, buscar caminhos, tá? A flexibilidade eu acho que é o quesito chave, porque a questão da impositividade tem que ser assim, porque assim é que vai dar certo e ponto final. Muita calma na alma, não é? A gente tem que ser muito mais flexível, atento e disponível para acolher e para abraçar a ideia do colega que talvez seja infinitamente melhor que a minha e ter essa humildade, que justamente também está diretamente ligada à inteligência emocional, de reconhecer o mérito do outro. Isso é super importante. Aí vem a questão da tenacidade. É a persistência, é a capacidade de conseguir lidar com as situações incômodas e totalmente diversas que acontecem na minha vida, que acontecem na sua vida e que a gente tem que trabalhar essas questões. Como é que eu lido com a persistência? Qualquer dificuldade, qualquer obstáculo me tira do sério, me tira do foco. Eu não consigo mais desenvolver aquela ideia, não consigo dar uma solução de continuidade. Como é que é isso? Então, tenacidade, mais que nunca agora, muita tenacidade, tá? E a questão de você aprender, logicamente, com os erros, já que ninguém acerta o tempo todo, como também ninguém erra o tempo todo, né? Então, aprender com os erros e recalcular a rota. Se assim for necessário, eu vou recalcular a rota. E as pessoas que não têm essa tenacidade necessária, que têm uma baixa tenacidade, elas geralmente tendem à frustração, a se frustrar com muita facilidade e desistir do projeto, porque não tem esse aprimoramento, essa pulsão interna, né? Essa perseverança que a tenacidade nos convida. Solução de problemas. E haja problemas. Então, como é que eu lido com a questão do pensamento estratégico, analítico e como é que eu controlo as minhas emoções? Por exemplo, digamos que eu trabalho na área de saúde e eu sou instrumentadora no bloco cirúrgico. Acontece um problema que não estava e até estava, de alguma forma, pré-concebida a possibilidade, mas acontece um problema na hora da execução. Como é que eu posso agir? Como é que eu lido com o problema? Como é que eu controlo as minhas emoções para que a minha intervenção seja estratégica e não uma intervenção que possa danificar o processo que está acontecendo naquele momento? Então, mais que nunca agora, essa habilidade atrelada à resiliência, ela é solicitada, inclusive, para os nossos colegas da área de saúde, não é? Médicos, enfermeiros, todo o pessoal que está diretamente lidando com essas questões de ordem da pandemia, de doenças outras também, que é o tempo todo vida e morte, vida e morte, vida e morte. Então, assim, como é que eles conseguem enxergar a solução daqueles problemas sem se envolver tão diretamente com suas emoções? É um exercício diário, tá? HAD, hoje, amanhã e depois. E vem a temperança, controlar a nossa impulsividade. Daí a importância, quando a gente fala em temperança, da questão do equilíbrio emocional, do cuidado com a alimentação, do cuidado com os pensamentos, com os relacionamentos, com o que você lê, com o que você disponibiliza como higiene mental, ou você busca como higiene mental, para que você tenha essa temperança, esse controle da impulsividade, não é? Inclusive da raiva, que haverá momentos, sim, que eu estarei com raiva. Mas eu não posso deixar isso muito evidente, ainda mais no trabalho em equipe, né, no mundo do trabalho, que essa raiva tome conta de todo o meu comportamento e ela extrapole a ponto de
de contrariar ou de obstruir a minha comunicação e a minha relação com a equipe. Então, temperança é uma questão crucial para a gente ajustar nossas emoções, para a gente aliar isso aí sempre à questão do controle emocional e diretamente ligado à inteligência emocional. Então, as pessoas que têm temperança, elas também têm, ao mesmo tempo, um otimismo, o lado bom de enxergar as coisas, entendeu? Em meio a toda essa dificuldade, em meio a todos os obstáculos que têm acontecido, porque não são poucos, não têm sido poucos, não é? Cada um de nós sabe o que está passando, mas a pessoa que é otimista, em meio a toda essa turbulência, ela consegue enxergar um ponto de luz. Ela consegue enxergar o lado bom desse processo todo. E aí, gente, automaticamente, a solução do problema fica infinitamente mais próxima do que se você tem essa confusão toda mental, você não consegue elencar esses itens todos aqui, né? Não consegue elencar e a coisa fica extremamente desgastante e você, em vez de ter e sentir um prazer por um trabalho realizado, começa a sentir uma certa angústia, uma dificuldade de relacionamento, você já vai para o trabalho bastante acuado, muito tensa, muito preocupada. Então, vamos trabalhar as emoções básicas, vamos trabalhar a nossa resiliência. Nem tudo é como eu acho que deve ser, nem tudo vai acontecer no meu tempo, tá? Ainda mais assim no mundo das equipes, né? A equipe tem um time, as pessoas têm um time, e pode ser que não seja o time, o meu time. E tenho que compreender isso, abraçar essas diferenças, para que a gente consiga, então, alcançar a excelência. E aí envolve, logicamente, alcançar uma equipe de alta performance. E é um exercício diário, tá? Quem ainda não falou sobre isso, não pensou sobre isso, o tempo é agora. A gente pode pensar sobre isso agora e dar mais força, mais velocidade, mais eficácia, mais tenacidade ao nosso trabalho para que todos saiam ganhando. E aí, quando as pessoas trabalham e reconhecem que foram valorizadas, que foi um trabalho feito com êxito, é bom para todo mundo, tá? Entra também aí outro quesito que a gente pode ver no outro momento, que é a questão da importância de um líder servidor, que ouve a sua equipe, que está lá para servir a equipe. Então, tudo isso junto forma um mix de comportamentos que contribui para que nós consigamos manter a nossa AIDA, o nosso modelo AIDA. Atenção, interesse, desejo e a ação. Não é uma coisa do outro mundo. Basta ter uma escuta legal, ter uma disponibilidade para o outro, se despir de qualquer soberba, porque eu não sou dona da situação, eu não tenho todas as respostas, eu sou apenas um componente da equipe, e vestir a roupa e a sandália, calçar a sandália da humildade. Porque muitas vezes, quando você usa a humildade do querer aprender com o outro, até com o seu subordinado, o trabalho fica infinitamente melhor, mais verdadeiro, mais transparente e com um gostinho de vitória, porque estão todos envolvidos. E o recado de hoje é esse. Espero que vocês gostem.